Bem-vindo ao canal Audiobooks em Minutos. Aqui você encontra resumos dos melhores audiobooks para despertar seu interesse e te incentivar a leitura. Gostou dos resumos? Apoie os autores e aproveite a experiência completa adquirindo o livro físico. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Copywriting, o método centenário de escrita mais cobiçado do mercado americano. Paulo Macedo. Este é um livro sobre o método centenário de escrita mais cobiçado do mercado americano, e a proposta dele é essa: mostrar como aumentar o poder de comunicação e ensinar a desenvolver discursos altamente persuasivos e vendedores. Você aprenderá a pensar como copywriter. Assim, não ficará mais refém de gurus de marketing e nem precisará consultar uma planilha com gatilhos mentais toda vez que tiver que escrever um texto de vendas. Confira. Fundamentos. Copywriting diz respeito a fazer o uso das palavras corretas para se comunicar com um público-alvo, com o intuito de conduzi-lo a uma tomada de decisão. Esse método de escrita aplica as regras de persuasão para influenciar e conduzir alguém a ações específicas. A partir do copywriting, é possível criar outdoors, folhetos, catálogos, letras de jingles, anúncios em revistas e jornais, cartas de vendas, malas diretas, roteiros para comerciais de TV ou rádio, postagens em mídias sociais e outras comunicações de marketing. Os profissionais que se dedicam ao copywriting são geralmente conhecidos como copywriters ou simplesmente redatores. Um copywriter ajuda a criar anúncios offline, materiais impressos, e online, textos persuasivos para a web. Esses tipos de redatores são profissionais altamente focados em criar comunicações poderosas para as vendas. O copywriter utiliza técnicas específicas, com palavras certas para construir uma argumentação que despertará no leitor a vontade de fazer uma escolha. Essa escolha pode ser a de concordar com uma ideia, entrar em contato com uma empresa, solicitar um orçamento, assinar uma newsletter ou diretamente efetivar uma compra. O fundamental é conseguir estabelecer uma conexão com o leitor, de maneira que lhe desperte a vontade de ler ou ouvir o que você tem a dizer. Sua comunicação deve ser fluida a ponto de oferecer a menor resistência na mente dele. Qualquer complexidade pode fazê-lo abandonar a sua comunicação e, consequentemente, ele não cumprirá o objetivo que você definiu. Milionários geralmente dominam técnicas de copywriting. Alguns citam que cartas de venda são responsáveis por mais de 70% dos resultados em faturamento. Muitos deles não têm noção teórica de copy, mas aprenderam a usar os seus princípios e fundamentos em favor de seus negócios. Nos Estados Unidos, essa receita tem sido responsável por bilhões e bilhões de dólares em vendas. Pronto para obter o mesmo conhecimento que esses homens usam para levar marcas à fama e à fortuna? Aprenda as seguintes dicas. Não tenha preconceito com vendas. Tenha o hábito de escrever para vender. Esteja disposto a ajudar pessoas. Busque a união perfeita entre escrita e vendas. Estude soluções para encontrar as melhores formas de se comunicar. Desperte a atenção e o desejo, levando à ação as pessoas que leem os seus textos. Use os princípios de persuasão sem abrir mão da ética e da honestidade. Saiba que o copywriting não é fácil de fazer e não pode ser negligenciado. Foque em resultados. Não abra mão da criatividade. O que você precisa fazer de hoje em diante é buscar formas de modelar a sua mente para o sucesso com o copywriting. Bem, aqui está o caminho para você desenvolver isso. Leia livros de persuasão e copywriting. Mergulhe em biografias de grandes copywriters. Estude textos de copy que fizeram milhões. Faça algum curso que não ofereça apenas fórmulas prontas. Use o que aprendeu no seu contexto de mercado. Observe copywriters em atuação. Treine todos os dias, isso é muito importante. Aplique suas habilidades em projetos próprios ou de clientes. Melhore sempre. Aplicando essas dicas, você estará preparado para vender mais e sua vida nunca mais será a mesma. Premissas para o planejamento. Premissa significa proposição, o conteúdo, as informações essenciais que servem de base para um raciocínio, para um estudo que levará a uma conclusão.
Falando de copywriting, consideramos algumas premissas que fornecerão as informações essenciais para a construção do argumento de vendas. Contexto. Todo copy é criado dentro de um contexto comercial. O mercado, o público, as necessidades, os anseios, as preferências, tudo que o produto fornece como solução para os problemas do público. O contexto é dividido em duas camadas. A primeira é resolvida a partir de pesquisas e questionários. Fazer estudos e pesquisas de mercado para conhecer o contexto geral do produto. O que eu preciso saber para facilitar o meu trabalho? A segunda é conseguida com base na primeira. O uso de palavras e frases que se encaixam dentro da primeira camada e que tornarão o discurso atrativo para o cliente. Solução. É conhecer cada elemento que o compõe, passando por fatos e terminando em benefícios. O primeiro passo é escrever todos os fatos possíveis sobre o seu produto em uma lista. O segundo passo é escrever os benefícios. É fundamental que cada fato seja interligado a um benefício. Você precisa vender o sonho, e essa lista de benefícios serve para isso. Vender o sonho, a ideia, a vantagem, é o objetivo do copywriting. Gancho. Frase com algo que surpreenda quem está lendo e o convença a conferir toda a apresentação. Isso costuma funcionar bem. Exemplo, você sabia que é possível curar a insônia sem remédios ou terapias caras? Promessa. É a afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. Ao apresentar uma promessa, você está assumindo um compromisso com o potencial cliente. Portanto, ao elaborar o seu copy, procure responder: como eu posso fazer o leitor querer muito que essa promessa se cumpra? Exemplo, a cura para a insônia, sem antidepressivos, sem tratamentos que valem uma fortuna, apenas uma pequena mudança na sua rotina. Persona. São personagens fictícios criados para simular um cliente real. São feitos com base em perfis, que incluem informações demográficas fundamentais, recolhidas através de pesquisa com pessoas reais. Esses perfis são uma representação direta de um grupo de clientes que compartilha valores semelhantes, comportamentos e objetivos. Emoção. Uma reação a um estímulo. Elas são associadas ao temperamento, à personalidade e motivação. O caminho para despertar a emoção do leitor é explorar como esse problema pode trazer males para a vida dele. Podemos usar afirmações como: você não precisa continuar vivendo com a sensação de estar carregando uma bagagem pesada nas costas. Estrutura. É a organização, a disposição e a ordem dos elementos essenciais que compõem uma comunicação. Uma estrutura define como o copy é feito. Uma configuração de itens, uma relação de componentes ou elementos interrelacionados. Exemplo: headline, vídeo, botão com CTA, Call to Action, aviso indicando compra segura e opções de pagamento, mais argumentos, garantia e outro botão com CTA. PUV, Proposta Única de Vendas. É uma ideia diferenciada, positiva e atrativa que coloca um produto, uma empresa ou marca de uma forma distinta na mente e no coração de seus clientes e consumidores. É a razão de ser que consumidores atribuem para escolher a sua solução e não a do concorrente. Perguntas para ajudar a encontrar a sua PUV. O que te diferencia dos concorrentes? Por que as pessoas devem escolher você e não os outros? O que te faz único e desejável? Para isso, siga o passo a passo. Conheça bem sua concorrência, conheça bem o seu público-alvo, seja claro e específico, busque ser excepcional e crie algo que faça o seu cliente-alvo desejar o que você faz. A grande ideia é o conceito central que torna sua comunicação poderosa e extremamente atrativa e persuasiva. Ela surge através de uma concepção única que desperta no público emoções capazes de fazê-lo desejar o que está sendo ofertado. Perguntas para encontrar uma grande ideia. Eu queria ter tido essa ideia. É única? Pode ser usada por 30 anos? Em outras palavras, uma boa ideia é importante, excitante, crível e benéfica para o cliente e leva a uma conclusão fácil de entender. Elementos. Um copywriting deve ter um apelo textual persuasivo. O que o diferencia de outros métodos de redação é justamente essa essência persuasiva, que será responsável por levar o leitor à decisão de compra. Sua escrita deve ser específica e apresentar fatos. E quanto melhor você conseguir demonstrar esses fatos, mais poderoso seu texto se tornará.
Para tornar o texto atrativo, não se esqueça também de se valer de entusiasmo e energia. Diga a verdade, mas torne a verdade fascinante. Seja simples e amistoso, mas faça com que a mensagem seja inesquecível. Carta de vendas. Uma carta de vendas é um elemento de mala direta destinada a persuadir o leitor a comprar um determinado produto ou serviço na ausência de um vendedor. Uma carta de vendas é frequentemente, mas não exclusivamente, a última etapa do processo de vendas antes que o cliente faça um pedido. E é projetada para garantir que o cliente potencial esteja comprometido em se tornar um cliente. Aprenda os 12 passos para escrever bem a sua carta de vendas. 1. Chame a atenção no título. Exemplo, modelo Descubra. 9 passos simples para começar a vencer a obesidade e ter um corpo mais saudável em menos de 8 semanas. Modelo Revela. Especialista revela 9 passos simples para ter um corpo saudável em menos de 8 semanas, sem que você vá à academia. Modelo Como. Como eliminar a gordura e ter o corpo que você deseja em apenas 8 semanas. 2. Agite o problema. Você que está acima do peso sabe como é doloroso não conseguir fazer tudo o que deseja. Até calçar o tênis ou vestir uma calça se torna uma dura tarefa. Além disso, você sabe como é frustrante ter que passar na roleta do ônibus e ocupar quase 2 lugares nos assentos. 3. Apresente a solução. Somente quando cheguei a 120 quilos e percebi que não conseguia mais amarrar o tênis sem precisar me contorcer e sentir dor na coluna, foi que eu decidi encontrar uma forma de emagrecer. Foi então que eu tive uma ideia e decidi testar. A partir daquele dia, minha vida começou a mudar completamente. 4. Mostre suas credenciais. Estudos de caso, empresas que você já trabalhou, trabalhos importantes que você já fez, sua própria superação ou seus resultados ou prêmios que ganhou. 5. Liste os benefícios. Imagine você 29 quilos mais magro, podendo sair com sua esposa sem ser notado como um cara obeso. 6. Prove. Mostre depoimentos de clientes satisfeitos com sua solução. 7. Faça a oferta. Fale abertamente do que você tem para vender. Exemplo, eu entrego um plano prático de emagrecimento junto a um acompanhamento e suporte para que você consiga mudar a sua rotina. 8. Use a escassez. Exemplo, vagas limitadas, apenas 20 peças, somente até o dia X. 9. Dê garantia. Quando se assegura o cumprimento de obrigação, compromisso ou promessa. Exemplo, se no período de 30 dias o que eu entregar não atender, ou se simplesmente você não gostar do produto, eu devolvo todo o seu dinheiro. 10. Chame para a ação. Call to Action, ou CTA, é uma chamada para a ação. Exemplo, clique agora no botão Quero meu plano de emagrecimento agora. Dicas. O CTA deve resumir em poucas palavras a proposta de valor da oferta e dizer o que vai acontecer depois da ação. Exemplos. Faça sua inscrição agora e receba 37% de desconto. Faça sua inscrição, vai acabar amanhã, por isso você precisa correr. 11. Dê um aviso. Destaque quais benefícios seu cliente não irá receber. Exemplo, se você não agir agora, provavelmente continuará com o mesmo problema, sofrendo por estar acima do peso. Mas agindo agora, você obterá a minha experiência, conhecendo meus erros e acertos na tentativa de emagrecer. 12. Termine com um lembrete. Perguntas e respostas, reforço dos benefícios, garantia e mais escassez podem entrar nessa etapa. Em muitos casos, é no PS que entram os argumentos persuasivos que influenciam a pessoa a comprar. Despertando e mantendo a atenção do leitor. Persuadir é levar outra pessoa a aceitar uma dada ideia, de maneira que ela adote certos comportamentos que resultem em um determinado objetivo almejado. Temos a necessidade intelectual de persuadir e ser persuadido. A persuasão só é possível quando existirem ideias em choque, e isso pode até ser interpretado como sinal de desenvolvimento humano. A persuasão só se faz necessária quando é preciso convencer outras pessoas através de seus livres consentimentos. Mesmo que a sua solução seja benevolente, não serão todos que entenderão isso de imediato. Você precisará argumentar por que a sua solução pode ajudá-los, e a sua persuasão deverá ter uma estrutura eficiente. Gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são recursos que ajudam a compor um discurso persuasivo, junto com outros elementos de comunicação.
É uma expressão que se popularizou para se referir a um conjunto de princípios psicológicos inconscientes que exercem muita influência nas tomadas de decisão de uma pessoa. Eles são importantes no nosso cotidiano, pois sem esses gatilhos gastaríamos muito tempo de nossas vidas analisando criteriosamente cada decisão, por menor que fosse. Aprenda os 6 princípios dos gatilhos mentais. 1. Reciprocidade. Ele determina que devemos retribuir com favores e concessões quando alguém nos faz uma cortesia ou favor. Graças à regra da reciprocidade, sentimos uma obrigação inconsciente de retribuição quando somos favorecidos. 2. Compromisso e coerência. Depois que tomamos uma decisão, diversas pressões internas e externas fazem com que nos comportemos de maneira coerente com essa escolha. Dessa forma, reagimos de maneiras que justifiquem nossas decisões anteriores, num esforço inconsciente de manter a coerência. 3. Aprovação social. Consideramos um comportamento adequado em dada situação na medida em que o vemos ser seguido pelos outros. Quanto maior o número de pessoas que acham uma ideia correta, maior a chance de alguém considerá-la. 4. Afeição. Quando existe algum vínculo social com o ofertante de um determinado produto ou serviço, a força desse vínculo é 2 vezes maior do que a própria preferência pelo produto em si. 5. Autoridade. Quando precisamos processar informações específicas que fogem do nosso domínio individual, recorremos às informações fornecidas por uma autoridade para balizar as nossas decisões em determinada situação. 6. Escassez. As oportunidades parecem mais valiosas à medida que ficam menos disponíveis. Consideramos que as coisas mais difíceis de se obter costumam ser melhores que as mais fáceis. Técnicas simples e eficazes para criar o seu copywriting. 1. Pronome você. Ao usar o pronome pessoal você, a pessoa tende a se conectar mais facilmente à mensagem, já que o cérebro automaticamente vincula o pronome a si próprio. Exemplo: nesse texto, vou revelar para você qual a ação polêmica que me rendeu uma suspensão no final do ano passado. 2. Aplicação de loops. Funciona como uma abordagem estratégica ao longo do copy, que garante que as pessoas leiam até o final. Exemplo: isso tudo é inacreditavelmente simples de se fazer com o uso do triturador de legumes Evolution. Entretanto, vou te contar mais sobre isso depois. 3. Storytelling. É uma ferramenta de persuasão que influencia as pessoas a fazerem negócio com você e também passam a ter a sua marca como referência no mercado. Uma boa história acaba despertando gatilhos mentais nas pessoas que estão assistindo. Exemplo: caro leitor, em uma bela tarde de primavera, 25 anos atrás, 2 jovens se formaram na mesma escola. Esses jovens eram muito parecidos. Os 2 foram estudantes melhores que a média. Ambos eram bem apessoados e os 2 eram cheios de sonhos ambiciosos para o futuro. 4. Contraste e ancoragem. Consiste em mostrar algo mais caro primeiro e, em seguida, algo mais barato. Exemplo: quanto você pagaria por uma consultoria de marketing? Não sei se você sabe, mas uma boa consultoria custa, em média, R$20 mil. Eu poderia muito bem cobrar isso de você, mas decidi deixar o valor bem mais acessível. Por isso, irei cobrar apenas R$ 7.997. 5. Quebra de preços. Consiste em quebrar o preço para fazer o leitor perceber que o produto custa menos do que se imagina inicialmente. Por exemplo, logo após anunciar o preço, você pode dividi-lo em dias. Apenas R$ 5 por dia. 6. Quadro futuro. Consiste em fazer o leitor se imaginar transformado, feliz e realizado. Isso pode ser muito eficiente se feito antes da oferta. Exemplo: agora imagine que, em vez de continuar tendo que obrigatoriamente cumprir 8 horas de trabalho diárias, você pudesse fazer os seus horários, e que, em vez de ter que ir para um local fixo todos os dias, você pudesse trabalhar de onde quisesse, e que, em vez de receber um salário mínimo, você pudesse receber de acordo com seu desempenho, obtendo lucros com algo que você construiu. 7. 2 caminhos. Consiste em apresentar 2 caminhos ao leitor, um bom e outro ruim, fazendo-o crer, claro, que o bom caminho é desfrutar da transformação que o seu produto garante. Exemplo: agora você tem 2 caminhos. 1. Continuar sofrendo com a insônia até o ponto de ficar dependente de remédios. 2.
aprender como mudar a sua rotina através de 15 passos que não exigem nada mais que alguns minutinhos do seu dia, num material que custa menos que uma caixa de remédios. Você sabe qual é o melhor para você, não é mesmo? 8. Inimigo em comum. Quando identificamos um inimigo em comum, passamos a estreitar o elo entre o herói e o público. Exemplo: vamos vencer a gordura, todos unidos para eliminar a desigualdade social. 9. Exclusividade. As pessoas gostam de se sentir únicas e especiais. Exemplo: você está sendo o primeiro a saber, seja o primeiro a se cadastrar. 10. Estímulo à urgência. Fazer com que a pessoa compre logo, pois o tempo está se esgotando. Tomar a decisão rápida pode ser determinante para o cliente comprar. A sensação de urgência tira o cliente da procrastinação e da dúvida e o faz agir. Exemplos: até às 23h59 de hoje. Essa oferta acaba em... 11. Fator especificidade. Permite ofertar e vender com propriedade. Exemplo: Carlos diz o que sentiu ao usar o nome do produto. Me senti 73% realizado. 12. Verbos de comando. Modo imperativo. O modo verbal pelo qual se expressa uma ordem, pedido, desejo, conselho, sugestão, recomendação, solicitação, orientação, alerta ou aviso. Exemplo: clique agora e aproveite. Garanta sua vaga. 13. Prova concreta. Uso de fatos, evidências, dados e outros recursos para quebrar objeções e provar que a sua solução é a melhor. Exemplo: quer uma prova? Insights. A persuasão aliada a palavras modela a mente dos homens como quiser. Se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Criatividade é a inteligência se divertindo. Para persuadirmos, muitas vezes a palavra é mais funcional do que o ouro. Neste livro, você aprendeu que o copywriting é a arte da escrita publicitária, que utiliza várias técnicas persuasivas para levar o potencial cliente a realizar a aquisição daquele determinado produto ou serviço. O método é utilizado há mais de 150 anos nos Estados Unidos. Estima-se que gerou bilhões em faturamentos. Coloque em prática todos os modelos e técnicas propostas neste resumo e certamente irá obter sucesso em seus negócios. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E não se esqueça de conferir o link fixado abaixo.